Olá, meu nome é Marcelo, mas sou conhecido pelo apelido de Careca. E esse relato que vou compartilhar com vocês aconteceu no ano de 2012, quando eu morava em um povoado na zona rural, no pequeno município de Uauá, no norte da Bahia, na micro-região de Juazeiro. Hoje, eu moro na cidade onde tem um pequeno comércio. Nessa época, eu ainda estava namorando com a Nilza, a minha esposa, e ela morava na fazenda Campo Limpo. Eu sempre gostava de ir para a casa dela boca da noite, mas na volta aproveitava para dar uma caçada. A distância entre o povoado que eu morava e a fazenda era bem pequena, cerca de 2 quilômetros. Isso se eu fosse por uma vereda que cortava de ponta a ponta a mata da fazenda JK, pois se eu fosse pela rodagem certa, a distância ficava a mais de 6 quilômetros. Era uma noite de lua, a mata estava bem clara. Então, peguei minha bicicleta, uma lanterna e levei também a espingarda. Chamei o meu cachorro, já que na volta eu queria passar em uma espera para matar alguma caça. Saí por volta das 6 horas da tarde de minha casa e fiquei na casa da Nilza até umas 8 horas. Então, falei que já ia embora. Meu sogro, seu Urbano, me aconselhou a ir direto para casa e deixar esse negócio de caçada para lá, pois a gente já estava no período da quaresma. Mesmo assim, eu decidi ir para o mato, tentar pegar algum bicho. Deixei minha bicicleta guardada na casa do meu sogro e fui caminhando. Depois que saí da fazenda, segui pela vereda, que vai para um riacho, onde costuma aparecer muito bicho, na localidade chamada Bonito do Meio. Uma meia hora depois, entrei por um caminho que passava em frente ao sítio da Dona Maria da Lagoa, uma senhora que morava com sua família no meio da mata. Ela era curandeira e conhecia todas as pessoas que moravam ali por perto, pois além de curandeira, era benzendeira e parteira. Nesse dia, ela estava atendendo algumas pessoas, pois tinha um carro parado em frente à casa dela. Mesmo assim, eu fui andando até a casa para pedir um copo d'água, pois estava com muita sede. Silvia, a filha de Dona Maria, que era minha amiga desde a época da escola, me serviu água e aproveitei para descansar. Fiquei um pouco proseando com ela e seu tião, o marido de Dona Maria. Não demorou muito tempo, o pessoal que estava lá foi embora. Então Dona Maria ficou conversando com a gente e me perguntou se eu não tinha juízo para ir caçar naquela noite. Eu falei que não tinha medo. Ela pediu para que eu tomasse cuidado e pensasse melhor, pois na quaresma as entidades se libertam e algumas são bem violentas. Agradeci o conselho, mas falei que ia mesmo assim. Me despedi de todos e segui em frente. Fui andando por uma vereda e depois de algum tempo cheguei a uma cerca que fazia extrema com as matas da fazenda JK. Soltei o cachorro e esperei ver se ele acuava alguma coisa. Depois de algum tempo, ele não voltou. Então eu bradei e assobiei chamando ele de volta. Logo após meu assobio, eu ouvi algumas vozes, a uma distância de mais ou menos umas 50 braças. Então, eu pensei que tivesse mais alguém caçando por ali. Então pensei, deve ser os meninos de Bonito do Meio. Eles gostam de caçar e resolveram vir para essas bandas. O barulho continuou, mas eu não enxergava ninguém. E quando eu chamei os cachorros novamente, fez uma ventania medonha e o barulho começou a se aproximar. Era como se algumas pessoas estivessem conversando, mas eu não conseguia entender nada do que eles falavam. Era uma linguagem estranha e bem alta. E de repente, não era apenas vozes. Tinha ronco de porco, urros, uns sons que eu nunca havia escutado na vida. Quando escutei aquilo, eu me afastei da vereda e fiquei atrás de um murundu, só observando a direção de onde vinha o som. Então, seja lá o que fosse aquela coisa, passou perto do lugar onde eu estava, mas seguiu pela vereda na direção da mata da JK. E depois de alguns minutos, o cachorro apareceu. Mas para mim,
A caçada já tinha terminado, e por isso resolvi ir embora. Eu relatei esse caos para alguns conhecidos, mas depois fiquei sabendo que meu cunhado, chamado Valdir, que é casado com minha irmã, não acreditou no meu relato. Pelo contrário, ele fez pouco caso e disse que eu estava vendo coisas, confundindo som de pássaros com gente conversando, que a mãe da lua passou voando e eu pensei que fosse uma visagem. Não vou mentir que me arrependi de ir caçar naquele dia, mas se tem uma coisa nessa vida que eu não sou, é mentiroso, e também não sou bitolado da cabeça. Devido a ele ficar mangando de mim pelas costas, eu resolvi provar para ele que eu não sou de mentira e nem de brincar com essas coisas. Na semana seguinte, eu tinha um acero para eu fazer em um terreno que eu tenho perto de Bonito do Meio. Então, perguntei se ele não queria fazer o serviço comigo. Eu pagaria o dia dele e ainda falei que depois que a gente terminasse o serviço, poderíamos sair para caçar algum caititu ou uma paca lá nas bandas do riacho. Como ele gostava muito de caçar, aceitou na hora. Então, deixamos tudo acertado para o serviço e a caçada. No dia marcado, a gente chegou cedo ao meu sítio e pegamos firme no serviço. E quando foi 4 horas da tarde, já havia terminado. Descansei um pouco e fui fazer um café e uma farofa para a gente levar. E quando deu umas 6 horas, pegamos os cachorros, facão, as espingardas e saímos para a caçada. A gente foi andando pelo mesmo caminho da outra vez. E 1 hora mais ou menos depois, chegamos no mesmo local que eu tinha ouvido o barulho. Soltei os cachorros e paramos um pouco para descansar. Depois de uns 20 minutos, eles ainda não tinham acuado nenhum bicho, pois a gente não estava ouvindo latidos. Por isso, Valdir me falou: pelo jeito, aqui não vai ter bicho nenhum. Essa mata está estranha. É melhor chamar os cachorros e a gente passar para dentro da mata. E lá adiante tem outro ponto, e tem uns tatus rabo de couro. Então eu assobiei para chamar os cachorros, mas de repente começou aquela lausa. O bicho, ou seja lá o que fosse, respondeu bem perto da gente. Ele fazia um barulho estranho e medonho. Nessa hora, eu olhei para Valdir, que tremia igual vara verde. Então eu perguntei: e aí, Valdir, que passarinho é esse que está cantando desse jeito? Tu já escutou algum passarinho fazer um barulho desses? Ele, tremendo de medo, me disse: nunca escutei um negócio desse na vida não. E isso não é passarinho, é visagem. Então eu falei: mas da outra vez que eu escutei esse barulho aqui, tu falou que era mentira, que deveria ser algum passarinho. Então, me fala aí que bicho tu conhece que é capaz de fazer um barulho desses. Sem responder nada, ele levantou, fixou o olhar na direção da vereda e, gaguejando, quase sem conseguir falar direito, ele apontou o dedo e disse: olha lá, Marcelo, o que é aquilo? Quando eu olhei, eu me arrependi de armar para Valdir, pois estava ali, a poucos metros da gente, uma figura que lembrava uma mulher, mas era muito alta, tinha no mínimo 2 metros de altura, um olhar de fogo e um aspecto cadavérico. A pele dela parecia colada aos ossos, parecia flutuar e em sua cabeça levava algo que lembrava uma trouxa de roupas, de onde saíam os sons que a gente escutava. Era como se dentro da trouxa existisse gente conversando, gemendo de dor, gritando. Aquilo era uma coisa bem feia e fez qualquer um perder as forças das pernas, sem contar o odor que exalava. Quando a gente viu aquilo, saímos correndo, nem pegamos as tralhas que estavam dentro de um saco de linhagem. Não demorou muito, a gente pegou a vereda e só paramos de correr bem mais lá adiante. Eu parei um pouco e fiquei só escutando o barulho, passando na vereda, e subiu mata dentro até desaparecer. Depois que a gente chegou à minha casa, Valdir me perguntou se eu não tinha medo. Eu disse que essas coisas da mata a gente tem que ter respeito. E só trouxe ele ali para ele ver que eu não sou de mentira e que nas matas existem muitas coisas que os homens não conhecem.
mas nunca esperava encontrar uma criatura daquelas. Pedi desculpa a ele, que me perdoou e também se desculpou por não ter acreditado em mim. Essa não foi a única experiência sobrenatural que eu tive nas matas, mas fica para uma outra oportunidade. Obrigado e boa noite. Meu nome é Claudionor, moro em Sergipe. O que venho relatar aqui se trata de uma história que aconteceu comigo, quando ainda era adolescente. E até nos dias de hoje, não tive explicação para tal situação. O ano era 1981. Era muito jovem nessa época. Só pensava em me divertir com meus amigos e namorar. E foi justamente nessa mentalidade que me envolvi numa situação que não desejo nem para o meu pior inimigo. Tínhamos o costume de sair aos finais de semana para as famosas baladas da época. Era a época de festa junina. Quem conhece Sergipe sabe que os ritmos mais tocados durante as festas juninas são o forró, o baião, o xote, o samba de coco e o chachado. Em geral, nas festas juninas são tocadas músicas caipiras. São festas que fazem parte da nossa tradição e sempre acontecem no mês de junho. Uma forma de celebrar a colheita, como do milho, por exemplo, que é o principal ingrediente das nossas comidas típicas. E foi justamente nesta festa que conheci uma garota, que segundo ela se chamava Catarina. Muito bonita por sinal. Tinha cabelos negros, olhos verdes e lábios carnudos, que só em olhar dava vontade de beijá-la. Só que na vida, nada é perfeito. Ela tinha um mau hálito que causava ânsia de vômito todas as vezes que ia beijá-la. A partir desse dia em diante, sempre encontrava Catarina nas noites. O mais interessante é que ela surgia do nada. Houve uma vez que eu estava no local, tipo uma boate. Ela entrou na minha frente radiante. Como sempre, fiquei louco com aquela garota. Na verdade, eu estava apaixonado por aquela mulher. O estranho era que da mesma forma que ela aparecia, ela sumia. Geralmente, quando eu ia buscar uma bebida ou algo para comermos, ela sumia sem explicação nenhuma. Houve vezes que fiquei tão confuso que perguntei para as pessoas que estavam ao lado se haviam visto uma garota sair da mesa. O curioso é que ninguém nunca via. Tudo isso, na minha mente, soava estranho. Essas situações foram ficando cada vez mais intrigantes. Ela aparecia com muita frequência nos lugares onde eu nunca poderia imaginar encontrá-la. Era bem estranho. Houve uma madrugada que meu telefone tocou. Era o número que Catarina havia me passado. Retornei imediatamente, mas para minha surpresa deu um número inexistente. Eu fiquei encabulado e intrigado, mas tudo bem. A única coisa estranha que me chamou a atenção foi pelo fato do arrepio de gelar a alma que senti nas costas. Fora uma sensação de não estar sozinho naquele momento. Parecia que alguém me observava. Era algo inexplicável. No dia seguinte, pela manhã, fui para a escola. Como de costume, e lá observei um tumulto em frente ao auditório da escola. E ao chegar lá, conversando com algumas conhecidas que tinha, perguntei do que se tratava aquele tumulto. O que estava acontecendo? Então, elas me relataram que naquele auditório, há muitos anos atrás, uma garota havia morrido. E a causa da morte foi mal súbito. O colégio não falava sobre o assunto, provavelmente para não causar especulação e pânico, de um modo geral. Esse boato começou a surgir por parte de alguns funcionários da escola, que trabalhavam na época do ocorrido. Para ser mais preciso, se tratava de um senhor, chamado Seu Antônio, que na época, quando foi limpar o auditório, se deparou com o corpo da moça, já sem vida. Já havia se passado uns 20 anos aproximadamente do ocorrido. Fatos estranhos começaram a ocorrer no auditório da escola.
como luzes que apagavam, choro de uma garota pedindo por ajuda, sem contar as aparições de vultos que ocorriam. O mais impactante era uma garota toda de branco que chorava muito. Os olhos dela eram negros e borrados, situação bem apavorante. Inclusive, as pessoas que relataram essa situação foram afastadas de seus cargos. Voltei para a sala de aula meio confuso. Na verdade, eu não acreditava muito nessas histórias. Sempre critiquei e zombei de histórias do tipo, pois achava que as pessoas estavam inventando. Alguns dias se passaram. Aquela garota nunca mais havia aparecido. Confesso que estava sentindo falta dela, mesmo sem saber de fato quem era ela. O tempo passou e acabei arrumando uma namorada. Confesso que mesmo estando com ela, não tirava a Catarina da minha mente. Chegava até a trocar os nomes. E minha namorada virava uma fera. O fato é que Catarina estava presente na minha vida, mesmo não estando com ela. Parecia mais uma assombração. Sonhava com a mesma quase todas as noites. Mas o pior estava por vir. Certo dia, estava ajudando minha mãe a organizar fotos antigas de nossa família. Acabamos encontrando algumas fotos bem antigas enroladas no papel. Minha mãe foi logo dizendo que era do meu pai. Fiquei bem curioso e fui logo vendo as fotografias. Se tratavam de fotos quando ele ainda cursava o ensino médio. Tenho que admitir que ele era um galã. Um detalhe importante é que meus pais estudaram no mesmo colégio que eu estudava. Na verdade, eles se conheceram lá. Continuei vendo as fotos, até que de repente vi uma foto que me intrigou muito. Se tratava de uma jovem muito semelhante a Catarina. Para mim, eram idênticas. Eu senti uma tontura naquele momento, uma espécie de mal-estar. Fui logo perguntando quem era aquela mulher. Minha mãe disse que nem sabia que havia fotos dessa mulher nos pertences do meu pai. Foi logo falando que quando ele chegasse em casa, ele ia ter que explicar. Meu pai chegou do serviço no horário de costume, lá por volta de 19h30. Minha mãe, que era bem ciumenta, nada falava. Ela estava ansiosa pela chegada do meu pai. Por mais que eu perguntasse quem era naquela foto, ela nada respondia. Somente dizia que logo os saberia. Mas ele foi entrando e ela perguntou o que significava a foto daquela mulher nos pertences dele. Ele, meio confuso, sem saber do que se tratava, falou: "Boa noite, mulher." Minha mãe foi logo respondendo: "Boa noite que nada", jogando a foto na cara dele. Ao pegar a foto, meu pai ficou surpreso. Segundo ele, nem sabia da existência dessa foto. Ele afirmava de forma convincente que não sabia como essa foto foi parar nos pertences dele. Eu não estava entendendo mais nada, mas logo a verdade apareceu. A moça daquela foto, que se assemelhava a Catarina, era a antiga namorada do meu pai, que havia morrido no mal súbito no auditório. O que eu não sabia é que meus pais estavam presentes no auditório quando Catarina morreu. Meus pais estavam se beijando. Catarina, ao flagrar os dois e por ter problema de coração, acabou não resistindo e morreu. Meu pai começou a chorar, dizendo que até hoje ele se sentia culpado pela morte dela, pois havia traído ela. Contei para os meus pais que havia conhecido uma garota estranha, com as mesmas características daquela foto, e que o nome era o mesmo. Meu pai então disse: "Só pode ter sido a alma da Catarina", e levou as mãos à cabeça. Confesso que tive um ataque de pânico. Fiquei muito nervoso, trêmulo. Eu, na verdade, me envolvi com uma alma penada. Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo comigo. Foi um dos momentos de maior terror e tensão que já vivi na minha vida. No outro dia na escola, contei para um amigo de confiança a situação. Perguntei se ele se lembrava da Catarina. E para minha surpresa, ele disse nunca ter visto essa mulher. Eu fiquei mais intrigado ainda. Ela estava lá, e ao que tudo indicava, somente eu a via. Fiquei sem chão. Muitas coisas agora pareciam ter sentido, pois às vezes ela sumia do nada, sem contar o número que me ligou e ao atender era inexistente, dentre outras situações que não relatei.
Depois desse ocorrido, nunca mais fui o mesmo. Essa experiência mexeu com meu psicólogo profundamente. Até nos dias de hoje, faço acompanhamento psicológico. Claro, não deixando a minha vida espiritual de lado. Para finalizar, nunca tive uma explicação dessa experiência com o sobrenatural em minha vida. Pois, segundo a Bíblia, os mortos não voltam. Mas hoje, entendo que a crença religiosa, professada pelo indivíduo, é muito importante, pois é por meio dessa crença que ele fará a interpretação dessa situação. Observo muitas situações complexas aos olhos humanos. Eu, assim, como muitos, busco respostas sobre a morte. Me pergunto sempre, será que Deus daria todas as respostas na Bíblia? Ou que somente a religião cristã, de fato, traz a verdade? Eu não sei. Acho que essas explicações vão além da religião. O importante é respeitar a espiritualidade e a maneira como cada um vê a morte. Afinal, assim como nascer, a morte faz parte do processo da vida do ser humano. É algo extremamente natural do ponto de vista biológico. Entretanto, o ser humano caracteriza-se também, e principalmente, pelos aspectos simbólicos, ou seja, pelo significado ou pelos valores que ele imprime às coisas. Obrigado a todos do canal por ouvirem a minha história. Existem muitas criaturas que, em oculto, estão à procura de uma oportunidade para nos fazer mal. Eu descobri que alguns desses seres podem estar em qualquer lugar, mas também existem outros que nos protegem. Meu nome é Kaique Cardoso e desde o ano de 2008 que eu moro em Belo Horizonte. Logo após terminar o ensino médio, eu saí da minha cidade em busca do meu sonho, que era cursar a faculdade de engenharia. E depois que formei, fiquei por aqui. Mesmo gostando muito da minha terra natal, eu preferi ficar na capital, pois aqui existem várias oportunidades e crescimento profissional. Sou natural da cidade de Cambuquira, aqui mesmo, no estado de Minas Gerais. Cidade que é bem acolhedora e faz parte do Circuito das Águas. No ano de 2015, eu estava passando férias na minha cidade. Voltei para rever os meus familiares e amigos e poder descansar um pouco e recarregar as energias. Eu sou um apaixonado por esportes, que envolvem a natureza e por isso, uma das coisas que mais gosto de fazer na vida é pegar minha bicicleta e sair por aí pedalando e cortando trilhas, principalmente as que levam a rios e cachoeiras. Mal entrei na cidade, Carlos, um amigo de infância, que de tão chegado considero um irmão, mas que a gente sempre o chamou de Chacal, foi até a minha casa e lá ficamos conversando. E depois saímos para dar uma volta e rever outras pessoas. Como ele também é apaixonado por bike, combinamos que no final de semana a gente ia sair para pedalar e tomar banho nos riachos da cidade. Então, marcamos para ir até a Cachoeira do Roncador. A gente queria sair bem cedo, ainda escuro, pois a distância que percorremos era quase 40 quilômetros, e assim evitaríamos o calor da manhã durante o trajeto. Por volta das 5 horas da manhã, acordei, peguei água, lanterna e verifiquei a bike e constatei que estava tudo ok. Em seguida, fui até a casa dele. E quando cheguei, ele já estava preparado. Não perdemos tempo e saímos para pedalar. Chacal já conhecia o trajeto, por isso não tivemos dificuldades para chegar ao local da cachoeira. A gente foi devagar, curtindo a natureza até mesmo porque ele estava em melhor forma física que eu. Assim que chegamos à Cachoeira do Roncador, encontramos os amigos da cidade, que foram para lá se divertirem. Mas eles foram de carro.
Passamos o dia tomando banho de rio, nos divertindo e colocando o papo em dia. E aos poucos as horas foram passando e o dia terminando. Lá por volta das 4 horas da tarde, meu amigo me disse: é melhor a gente ir embora. Temos uma longa pedalada pela frente e ainda temos que atravessar um bom pedaço de mata. E aqui, nessa época do ano, escurece rápido e essas lanternas não vão dar conta de iluminar muito a estrada. Relutei um pouco em ir embora, mas percebi que era melhor sairmos logo, enquanto tínhamos alguma luz natural, até mesmo porque haviam relatos de avistamento de onças naquela região, e com certeza não seria uma boa ideia encontrar com uma delas pela frente. A gente se despediu do pessoal, mas antes de sair, combinamos de nos encontrar à noite, na praça da cidade. Foi então que Lucas, um amigo nosso, que também gostava de pedalar, me falou: existe uma trilha que é pouco usada, mas diminui bastante o trajeto. Chacal conhece. É aquela trilha que passa no fundo da fazenda Cacique. Não sei as condições que ela se encontra, mas indo por ela, a distância diminui em quase 10 quilômetros. Chacal afirmou que já ouviu falar, mas nunca andou pela trilha. Ele ficou com receio pelo fato dessa trilha ser bem deserta. Então ele disse: bom, beleza, a gente vai por ela, mas se até umas 8 horas a gente não chegar na praça, você vai ao nosso encontro, para o resgate. Lucas combinou de resgatar a gente, caso não chegássemos na praça no horário marcado, mas ele acreditava que não aconteceria nada demais, até mesmo porque a região é bem tranquila. Partimos pela trilha indicada por Lucas e após pedalar por uns 15 quilômetros, nos deparamos com uma ladeira bem íngreme. Mesmo assim, a gente tentou subir pedalando. Já tínhamos subido até a mais da metade da ladeira. Só que eu não aguentei mais pedalar e desci. Respirei e fui caminhando, empurrando a bike, até o final da ladeira, pois eu percebi que estava um pouco fora de forma, e como a distância era longa, eu quis poupar energia. Depois que vencemos a ladeira, no início de uma reta, nos deparamos com uma casinha bem antiga, de telhado baixo. Ao longe, a gente avistava fumaça branca, saindo provavelmente do fogãozinho a lenha. Na porta da casa, avistamos uma senhora que aparentava ter por volta de uns 80 anos. Ela nos parou, puxou conversa e pegou a minha mão. Perguntou para onde a gente estava indo. Eu falei que estamos indo para Cambuquira. Ela então disse: ah, sim, vocês são de Águas Virtuosas. Tem muitos anos que não vou lá. Eu ia muito na época de Dr. Emílio Póvoa. Gostava de me consultar com ele. Mas depois que ele foi embora, eu fui pouco na cidade. Como estávamos apressados, falamos que tínhamos que ir. Então, a senhora pediu que a gente tomasse cuidado naquela estrada. E se a gente quisesse, poderia passar a noite na casa dela. A gente disse que não precisava. Ela, com seu dedo polegar, fez um sinal da cruz na minha testa e do meu amigo. E disse: vão com Deus então, e não fica parando por aí. E se vê alguma coisa estranha, se afaste e não pare por nada. Subimos na bicicleta e saímos de lá, achando aquela situação engraçada e inusitada. Eu perguntei quem era esse Dr. Emílio. Chacal disse não conhecer. Provavelmente a senhora estava caducando. Rapidamente a tarde foi caindo, a noite chegando, e quando passamos pela parte da mata densa e fechada, já estava bem escuro. De repente, ficou um clima tenso no ar, uma sensação estranha. A lua, nessa noite, se escondia atrás das nuvens. A bicicleta começou a pesar. A gente pedalava fazendo muita força. Tínhamos a sensação que a estrada nos segurava e parecia que a distância ficava cada vez maior.
Era como se estivéssemos carregando muito peso. Um pouco mais à frente, começou uma sensação de estarmos sendo seguidos ou observados. Olhamos para trás e não vimos nada. O coração acelerava de um jeito que parecia querer sair pela boca. Comecei a sentir os arrepios e um frio repentino. Eu parei e falei com o Chacal. Que coisa estranha é essa? Será que nessa trilha tem alguma coisa sobrenatural? Chacal não era muito de acreditar nesse tipo de coisa. Então ele disse: acredito que seja o cansaço e a sensação. Pode ser algum bicho. Vamos embora. Arruma forças aí e vamos seguir em frente. A gente continuou pedalando. E quando a gente se aproximou de um pequeno riacho, havia uma pessoa parada ao lado da água. Eu acreditei que seria alguém pescando e tentei perguntar se ainda faltava muito para poder chegar à cidade. Mas quando a gente se aproximou, ela desapareceu. Como estava escuro, achei que poderia ter me enganado e o que vimos foi apenas uma sombra. Mesmo assim, a chamamos pela pessoa, mas ninguém respondeu. Chacal então falou que a pessoa poderia ter ficado com medo da gente e se escondeu. Depois de um tempo, avistamos as luzes da cidade. A lua finalmente saiu de trás das nuvens e iluminou um pouco o caminho. Já era possível ver a estrada com mais clareza e senti uma sensação de segurança. Começamos a descer uma ladeira e, chegando em uma curva, meu amigo e eu avistamos 3 pessoas na estrada, caminhando a pé. Nesse momento eu falei: vamos acompanhar o pessoal. Assim, vamos nós 5 andando juntos. Acho que é mais seguro. Além disso, já estou cansado de tanto pedalar. Ele concordou. Aumentamos a velocidade para alcançá-los. Até a sensação que tinha algo nos segurando já não existia mais. Quando nos aproximamos, tive a sensação que as pessoas à nossa frente não moviam as pernas. Era como se estivessem deslizando ou flutuando no ar. De repente, elas desapareceram a poucos metros de distância. Não acreditei que aquilo era possível de acontecer. Ninguém desaparece assim, em frente aos nossos olhos, pois elas simplesmente evaporaram. Paramos as bikes e olhamos em volta, pensando que eles poderiam ter entrado em alguma estradinha ou algo do tipo. Mas não havia passagem, só as cercas dos 2 lados da estrada. Nem rastro havia no local. O medo tomou conta de todo o meu ser. Partimos em disparada, mas poucos metros depois, alguma coisa nos acertou e caímos no chão. Quando abri os olhos, eu vi as criaturas que aqui vou descrever como fantasmagóricas ao nosso redor. E quando elas estavam prestes a avançar sobre a gente, eu vi novamente aquela senhora da casinha, lá no final da ladeira, se colocando entre nós e eles, com um tipo de cajado na mão. Aquela senhora frágil se mostrou muito forte e começou uma luta contra as 3 criaturas. Enquanto a gente estava no chão, caídos, sem forças, a senhora nos defendia. Ela era muito ágil, aplicava golpes rápidos que eu mal conseguia acompanhar. Só ouvia sons de gemidos e barulhos das lutas. Eu pensei que seria nosso fim, e depois de algum tempo eu desmaiei. Acordei com o Lucas me chamando. Quando recobrei a consciência, Chacal estava em pé, do meu lado, me estendendo a mão. Então perguntei o que aconteceu, e Lucas nos falou. 8 horas eu estava na praça e não vi vocês. Por isso fui até sua casa e seus pais falaram que vocês não tinham chegado. Na hora eu fiquei preocupado, mas não falei nada. Peguei o carro e vim encontrar vocês. E quando cheguei aqui, em frente a essa casa, eu vi vocês 2 deitados, aí na calçada. Só então eu percebi que a gente estava em frente à casa da senhora que conversamos mais cedo. As nossas bikes estavam em pé, ao lado da cerca,
e a princípio intactas, apenas faltando a lanterna. Sem saber o que aconteceu e sem nenhuma explicação lógica, a gente colocou as bikes no carro do Lucas e fomos embora pela mesma trilha que ele veio. Não demorou muito e passamos pelo riacho. Eu olhei para Chacal, que só abaixou a cabeça, confirmando que a gente já estivera ali. Quando a gente desceu a ladeira e avistamos as 3 pessoas, eu pedi ao Lucas para parar o carro. Ele parou, eu desci e encontrei a lanterna que eu havia prendido no guidão da bike, e com a queda se soltou. Nós só relaxamos quando chegamos em casa, mas ainda tentando entender como aquilo era possível. Falei para o Chacal guardar segredo até outro dia, que seria o tempo da gente tentar processar toda aquela informação. Nessa hora, minha mãe me perguntou por que eu estava assustado e o que era aquela marca de uma cruz na testa e por que a gente demorou tanto. Contei uma história qualquer e falei que a gente deitou na calçada para descansar um pouco e com o cansaço acabamos adormecendo. Olhei no espelho e realmente tinha uma marca da cruz. E o mais incrível foi que nem eu e nem meu amigo tinha percebido que em nossas testas tinham ficado a marca da cruz que aquela senhorinha tinha feito. Talvez essa tivesse sido nosso livramento. No dia seguinte, chamamos nosso amigo Lucas e relatamos tudo para ele. Ele achou muito estranho. A gente voltou na casa da senhora para confirmar a história. E ao chegarmos no lugar da casa, deparamos apenas com as ruínas. Mas Lucas também viu a casa na noite anterior, e por isso ele sabia que a gente viveu uma experiência sobrenatural. Com a confirmação do fato, cheguei em casa e falei tudo para meus pais. Meu pai me falou que realmente existia uma casa ali, mas quando a dona da casa morreu, os filhos venderam as terras e isso já tinha mais de 40 anos que aconteceu, e que depois disso, ninguém mais morou lá. Voltei para Belo Horizonte trazendo na bagagem uma aventura sensacional, aterrorizante, mas que para mim e meu amigo Chacal teve um final feliz. Quanto à senhora, descobri que algumas pessoas, de vez em quando, veem ela perto do local, que um dia foi sua casa. E quanto às entidades que tentaram nos atacar, não faço ideia do que sejam. Sinceramente, acredito que foi algum anjo que nos defendeu naquela noite. Provavelmente, ele assumiu a forma de uma senhora. Mas são mistérios que levarei para o resto da minha vida, pois jamais terei uma explicação plausível. Meu nome é Marcolino de Souza, e o que vou contar para vocês é tão espetacular que eu mesmo só acredito porque não foi só eu que vivi a experiência, pois várias pessoas que estavam comigo testemunharam o ocorrido, e posso garantir, se eu estivesse só, eu pensaria que estava ficando bitolado, e que tudo que presenciei fosse coisa da minha cabeça. Eu moro no município de Iracema, aqui no estado do Ceará, em um pequeno sítio que fica a mais ou menos meia hora de carro até a cidade. Sítio esse que eu consegui comprar depois de muito trabalho duro e graças a Deus é do meu sítio que eu tiro o sustento de minha família. Na boca da noite do dia 16 de agosto de 2019, cheguei na minha casa depois de um dia inteiro de trabalho e fiquei sentado na varanda, descansando um pouco. Eu fiz um cigarro de palha enquanto minha esposa, Josefa, me trouxe um pouco de café passado na hora e a gente ficou conversando, enquanto os meninos brincavam no terreiro. Ao longe, escutei o barulho e vi uma moto se aproximando. Era meu irmão Marcelo e nosso amigo Bozó, que estavam chegando aqui no sítio.
Pela hora, imaginei que poderia ter acontecido algo com meus pais. Já são idosos, pois aqui não pegava sinal do celular. E se acontecesse alguma coisa, eles teriam que vir até aqui me avisar pessoalmente. Eles pararam a moto debaixo de um juazeiro, que fica ao lado da casa, e foi logo pedindo um pouco de água. Enquanto Josefa entrou para pegar a água que os dois haviam pedido, eu fui logo perguntando se aconteceu alguma coisa com o povo lá de casa. Marcelo disse que não, e foi logo falando o motivo da visita. Eu e Bozó vamos no açude dos Januários pegar umas traíras. Nós resolvemos passar aqui para saber se você não gostaria de ir com a gente. Vocês perderam o juízo? Todo mundo sabe que os capangas dos Januários não deixam ninguém pescar naquele açude. Pelo que eu sei, é ordem do patrão deles. Além do mais, hoje é sexta-feira. Amanhã cedo eu pego no batente. Vou até a feira vender minhas verduras. E por isso tenho que dormir cedo. Se preocupe não. Bozó está trabalhando para eles, tirando umas madeiras para fazer estacas. E depois vai reformar a cerca da fazenda. Tu acredita que ele pegou amizade com seu Antônio Januário? Não sei o que Bozó falou, só sei que o patrão deixou a gente ir lá no açude, pegar as traíras. Ele só não deixa colocar a rede, mas falou que de anzol a gente pode pescar à vontade. Quando Marcelo terminou de falar, Bozó deu risada e disse: ele nunca teve um trabalhador melhor que eu. Trabalho por 10 homens. Como ele sabe que eu sou eficiente, liberou a pescaria. Bom, como a pescaria estava liberada, eu resolvi ir com eles, mas com a condição de voltar antes das 10 horas, porque no dia seguinte eu acordaria cedo para trabalhar. A gente foi andando pelo fundo do meu sítio, passamos pela cerca e entramos em uma vereda que atravessava a mata, e pouco tempo depois chegamos até o açude. A noite estava bem clara, mas teve um eclipse e por volta das 7h30 ficou tudo bem escuro. Aproveitamos para ver o espetáculo e sem luz nenhuma por perto, até que foi bonito. Assim que a gente chegou no açude, cada um ficou em um pesqueiro, e naquela noite a pescaria estava sendo boa, pois menos de meia hora depois, a minha capanga já estava quase cheia de peixes. Então, ouvi o que parecia ser o choro de uma criança, vindo de dentro da mata. Bozó, que é o homem mais corajoso que eu já conheci, gritou: Marcolino, tu também escutou o menino chorar? Ou eu estou ficando doido? Falei que escutei também, e pelo jeito, o choro vinha da mata. Será que tem marmota nesse açude? É por isso que eles não deixam ninguém pescar aqui? Disse Bozó. Meu irmão chegou perto da gente e falou que também escutou o choro. Depois disso, decidimos encerrar a pescaria e sair dali o mais rápido possível. Recolhemos nossas coisas e fomos embora. Mas enquanto a gente andava pela vereda, continuamos ouvindo o choro. A gente chegou a um ponto em que a vereda que a gente estava se encontrava com outra, que subia para dentro da mata, e os barulhos pareciam vir daquela direção. Então Bozó parou e disse: sabe de uma coisa? Eu sou muito homem para ter medo de choro de uma criança. Eu vou ver que marmota é essa. Se vocês quiserem vir comigo, pode vir. Se não quiser, pode seguir adiante, que mais tarde eu chego no sítio. Mesmo com muito medo, eu falei que também iria com ele, para saber que barulho era aquele. Meu irmão Marcelo não queria ir, mas ele não teve coragem para seguir sozinho pela vereda, no meio da mata, e por isso resolveu ir com a gente. A gente foi andando, subindo pela vereda, e depois de uns 10 minutos começou um nevoeiro que encobriu tudo. A gente não enxergava nem 10 braças à nossa frente. E de repente, assim como apareceu o nevoeiro, ele se dissipou. Então, foi possível ver o que parecia ser uma casa no meio da mata.
Podíamos ver uma luz fraca de um candeeiro e o choro da criança. Eu mesmo nunca tinha visto aquela casa ali. Era muito estranho. Mas como os januários não deixavam quase ninguém andar por suas terras, achei que talvez fosse algum trabalhador que estava morando ali. Eu perguntei para o Bozó se ele sabia quem morava ali. Ele disse que não, e que também nunca tinha andado pelaquela direção. A gente se aproximou da casa e batemos palmas, em frente à porta. Pouco tempo depois, saiu uma jovem senhora, muito bonita, com uma criança no colo que não devia ter mais que 1 ano de idade. Então Bozó disse: "Boa noite, dona. A gente estava lá no açude pescando e ouvimos o choro da criança. Está tudo bem? Podemos ajudar em alguma coisa?" A mulher, muito assustada, falou que estava tudo bem, que estava esperando o marido dela chegar e que era melhor a gente sair dali, pois se ele encontrasse a gente, não ia gostar. Aquilo tudo era muito estranho. Como é que eu nunca soube de pessoas morando ali no meio da mata? Só podia ser coisa do outro mundo. E o pior foi ver a cara de medo do Bozó. Ele que sempre foi destemido. E meu irmão, eu nem preciso falar, pois já estava quase borrando as calças de tanto medo. Então, ouvimos ao longe o que parecia ser o galope de um cavalo. A mulher entrou bem rápido e fechou a porta, e mandou a gente se esconder. Nós corremos e escondemos atrás de uma árvore. Pouco depois, o marido da mulher chegou. Saltou do cavalo, que era com certeza o animal mais bonito que eu já tinha visto nesse mundo. Tinha os pelos negros e brilhantes, e uma postura que encantava qualquer pessoa. Depois que desceu do cavalo, o homem foi andando até a porta da casa, e para nosso espanto, ele passou direto por ela. Eu fitei o olhar e tive certeza que a porta não estava aberta. Nessa hora, as minhas pernas tremeram e as forças fugiram. Quase tive uma queda de nervos. O cavalo então veio andando na nossa direção, e quando olhei bem, percebi que os olhos dele eram 2 balocas de fogo. Então Bozó falou: "Vamos sair daqui. Isso é coisa do demônio." Saímos correndo pela vereda e só nos acalmamos um pouco quando chegamos em minha casa. Mesmo assim, a gente estava assombrado e sem conseguir acreditar no que a gente acabara de presenciar. Conversamos sobre o ocorrido e depois de um tempo, Bozó e meu irmão pegaram a moto e foram para sua casa. Mas falaram que no domingo, depois do almoço, eles iam voltar até a casa na mata para saber que história era aquela. No dia seguinte, eu fui para a feira e não demorou muito. Bozó foi até a minha barraca e me avisou que no domingo, depois do almoço, se eu pudesse esperar ele na minha casa, que ele ia lá, na casa da mata, tirar essa história limpo. No domingo, por volta de 1h da tarde, os dois chegaram, Bozó e Marcelo. Então, pegamos uma espingarda, um facão e saímos para tentar entender o que aconteceu. Subimos pela vereda, mas diferente da noite de sexta-feira, ela era bem mais apertada e aos poucos foi desaparecendo até não ter mais trilha. Mesmo assim, a gente tentou encontrar a casa. Então eu vi uma clareira. Nos aproximamos e encontramos o que parecia ser o resto de uma construção, perdidos no meio da mata. Olhamos bem e verificamos que havia marcas de que algum dia houve ali uma casa. Mas também encontramos as nossas pegadas e, o mais incrível, os rastros das patas do cavalo, bem próximo de uma árvore, que deveria ter sido onde a gente se escondeu. Sabíamos que tudo aquilo foi real e que não foi nossa imaginação. Por isso, Bozó falou que ia tentar descobrir quem morou ali. Na semana seguinte, ele me chamou para a gente ir até a casa do padrinho dele, que talvez pudesse nos ajudar. No dia marcado, depois do serviço, bem na boca da noite, ele passou na minha casa. E de lá, a gente foi para a casa do padrinho dele tentar descobrir quem morava na casa da mata. Não demorou muito, nós chegamos à casa do padrinho do Bozó, que era um homem bem idoso
e se existisse na região alguém que pudesse nos dar uma pista sobre tudo aquilo, seria ele. Assim que a gente entrou, ele tomou nossa bênção e a gente começou a conversar. Apesar da idade, ele ainda era bem lúcido e saudável. E ele se lembrou que aquela parte da mata, antigamente, não era dos Januários. Era de um homem chamado Matias, um sujeito de tão ruim que parecia ter feito pacto com o Tinhoso. Assim nos contou seu Casemiro, o padrinho do Bozó. Eu era menino, mas, pelo que me lembro, era um sujeito que não tinha amigos. Ninguém sabia como ele se sustentava, pois não plantava um pé de feijão, não criava uma galinha e nem dava um dia de serviço para ninguém, mas só andava com o bolso cheio de dinheiro. Além disso, ele era muito briguento. Teve uma vez que ele chegou na venda e foi querendo humilhar os homens que estavam lá. Eles não gostaram e começou a confusão. O povo contava que juntou uns 10 homens para dar uma coça nele, e mesmo assim o miserável bateu em todo mundo. E desse dia em diante, todos passaram a ter medo dele. Ele era casado com uma moça chamada Laura, que ele arrumou lá nas bandas da Paraíba. Pelo que eu sei, ele comprou a moça, pois o pai dela tinha uma dívida muito grande com ele, e para não morrer, deu a moça em casamento. Ele era muito ciumento, mal deixava a pobre sair de casa. Só algumas vezes ele levava a esposa no povoado, e mesmo assim não desgrudava. A mulher era solitária, não tinha uma única amiga, e quando ele viajava no mundo, ela ficava sozinha naquela mata. Pelo que o povo contou um dia, um rapaz, que era dos Januários, se não me engano por nome de Manuel, que é o avô desse Antônio, o que é o dono da fazenda hoje, viu a moça na missa e se encantou com a mulher, e ela também se interessou por ele. Os dois começaram a se encontrar às escondidas, e tempos depois a moça engravidou. Teve um menino, e quando a criança estava com mais ou menos 1 ano de idade, Matias desconfiou da traição e começou a espancar a mulher e a criança. O jovem Manuel Januário, então, chamou os capangas do seu pai e foram até lá resgatar a mulher e a criança, que ele suspeitava ser seu filho. Mas ao chegar na propriedade, Matias recebeu eles na bala e começaram uma troca de tiros. Sabendo que não ia conseguir derrotar tantos homens armados, Matias fugiu pelo fundo da casa. Manuel e os homens entraram na casa para tentar salvar a vida da mulher e do menino, mas não encontrou ninguém lá dentro. Enfurecido, Manuel pegou o cavalo e saiu tentando encontrar Matias. E antes de chegar a um povoado que fica a uns 10 quilômetros de distância, ele alcançou o maldito e começaram outra troca de tiro. Pouco tempo depois, chegou os capangas, que estavam com ele, e então eles deram cabo da vida de Matias. Eles pegaram o corpo e enterraram no fundo da casa, enquanto a mulher e a criança, até hoje, está desaparecida. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas agora que você teve essa visão, é possível que o maldito matou e enterrou a mulher no terreiro da casa. Depois que Sr. Casimiro nos contou essas coisas, a gente desvendou o mistério. E como meu amigo Bozó já estava cheio das intimidades com Antônio Januário, ele me chamou para ir com ele até a fazenda, falar o que a gente descobriu. Ele falou que talvez o patrão pagasse uma recompensa. Então eu fui com ele. Chegamos à fazenda e Bozó falou que queria ter um dedo de prosa com seu Antônio Januário. A moça que trabalha na casa foi chamá-lo, e nós ficamos na sala, tomando um refresco e esperando seu Januário chegar. Assim que seu Antônio Januário entrou na sala, eu me apresentei e Bozó foi falando sobre o ocorrido. Contamos tudo para Antônio, que duvidou da história, mas em todo caso iria averiguar, e falou que era para nós dois ir com ele, e alguns empregados para tirar a história limpo. E brincou comigo e Bozó, dizendo que se fosse verdade, daria 10 cabeças de gado para cada um.
mas que se fosse mentira, a gente teria que trabalhar para ele durante 1 ano sem receber o salário. E a gente falou que estava tudo certo. No outro dia, ele chamou uns trabalhadores para ir com a gente até aquela parte da mata. E realmente encontramos os vestícios do que um dia foi uma casa. Ele pediu para a gente limpar o lugar. Começamos a limpar em volta e todos que estavam no local escutaram o choro de uma criança no fundo da mata. O clima ficou tenso, mas mesmo assim seguimos em direção ao choro e vimos próximo a uma aroeira uma mulher. Era a mesma que a gente viu na noite do dia 16. Quando a gente se aproximou, ela sumiu. Seu Januário então pediu para os homens cavarem e pouco tempo depois encontramos 2 ossadas, uma de uma pessoa adulta e de uma criança. Quando a gente estava levando os ossos, ouvimos os galopes dentro da mata. Então apareceu na nossa frente a visagem do Matias, montado em seu cavalo demoníaco. Ele olhou bem para o seu Antônio Januário e disse: "O que esse maldito está fazendo nas minhas terras?" Seu Januário então se encheu de coragem e disse: "Essas terras são minhas. Volte para o lugar de descanso. Você não pertence mais a esse mundo." Quando ele falou isso, o fantasma do Matias partiu para cima dele com o cavalo. Então Bozó empurrou seu Antônio de lado e o cavalo passou direto e desapareceu, igual fumaça, deixando um odor de enxofre no ar. E a gente saiu daquele lugar às pressas. No dia seguinte, seu Antônio Januário mandou construir uma carneira no cemitério ao lado da sepultura de seu avô e colocou os ossos lá e encomendou uma missa. Depois desse ocorrido, ele tirou uma área de mais de 10 tarefas, onde ficava a casa do Matias, e mandou Bozó construir uma cerca em volta dela, para que ninguém entrasse naquele lugar assombrado. O povo acredita que até depois de morto, Matias continuava ciumando da esposa. Mas agora os restos estão sepultados bem longe um do outro, enquanto Matias continua enterrado na mata. Eu ganhei minhas 10 cabeças de gado e também fiquei amigo de seu Antônio. Bozó virou homem de confiança e trabalha desde então na fazenda dos Januários, mas agora é o gerente. Depois dessa aventura, eu não quis ir mais pescar à noite no açude, pois quem garante que Matias não vai aparecer por lá, montado no cavalo de olhos de fogo. Pelo que sei, só a Bozó continua pescando por lá. Mas quem tem coragem é ele, não sou eu. Uma boa noite. Durante essa nossa existência, aqui na Terra, muitas pessoas vivem e morrem sem nunca passar por uma experiência sobrenatural, nem mesmo um vulto. Já outras pessoas parece que têm um ímã para essas coisas, atrai todo tipo de assombração e bestas feras que rondam por esse mundo. E esse parece ser o meu caso. Meu nome é Tito Andrade. Sou nascido e criado na fazenda Guanabara, no município de Ipaumirim, no interior do Ceará. Tenho 39 anos de idade e desde meus 12 anos que tenho experiência com esse tipo de coisa. Se eu fosse bom na escrita, podia até mesmo escrever um livro sobre os meus encontros sobrenaturais, pois foram muitos. Quando eu nasci, meu pai Daniel já era o vaqueiro aqui na fazenda Guanabara. Mas Dr. Fernando Carvalho, o dono da fazenda, falava que lugar de menino era na escola e não deixava ninguém ficar sem estudar. Ele dizia que enquanto o cangote fosse fino, tinha que ir para a escola e depois de engrossar,
cada um fazia o que quisesse na vida. Na época em que eu era adolescente, não tinha ônibus escolar, mas para ninguém ficar sem ir para a escola, Dr. Fernando pagava para seu Felipe transportar a gente em uma rural até a escola, lá na cidade. A distância nem era muito grande, cerca de 12 quilômetros, e todo dia seu Felipe chegava à fazenda às 6h30 e levava 8 crianças, inclusive os filhos do patrão, também viajava com a gente. O filho mais velho do Dr. Fernando é o Pedro. O mais novo se chama Diogo. Pedro é da minha idade e estudava na mesma sala que eu. Durante o trajeto entre a fazenda e a cidade, a gente sempre passava em frente a uma encruzilhada, e toda vez que isso acontecia, seu Felipe se benzia, fazendo o sinal da cruz. Eu achava aquilo engraçado, e um dia perguntei para ele por que ele fazia aquilo. Ele, que sempre foi brincalhão, mas quando eu perguntei, ele ficou sério e falou: é para Deus nos proteger de todo o mal que ronda pela terra. Que as pessoas se benzem no intuito de conseguir proteção e livramento. O que eu não entendia era por que ele se benzia sempre em frente à encruzilhada. Na volta da escola, eu e Pedro viemos no banco da frente e novamente toquei no assunto. Ele então nos disse: seguindo pela encruzilhada, a gente chega na fazenda Gramiar. Há muitos anos atrás, era a fazenda mais bonita da região. Os pastos ficavam lotados de gados. Tinha muita gente que trabalhava lá. Os donos eram seu Raul Baraúna e, se não me engano, a esposa dele era Dona Creuza. Eles eram muito alegres e festeiros. No São João, a vizinhança toda ia para a fazenda e o arrasta-pé durava até a madrugada. Sem contar os aniversários, que duravam uns 2 dias. Eles matavam um boi e todo mundo bebia e comia à vontade. Mas aconteceu uma tragédia. Eles foram embora para a capital e desde então a fazenda está abandonada. Era nítido que seu Felipe estava incomodado com aquela conversa. Mudamos o rumo da prosa e falamos sobre outras coisas, mas aquilo me deixou intrigado. Chegamos em casa e depois do almoço eu perguntei para minha mãe se ela sabia o que aconteceu na fazenda Gramiar. Ela disse que não sabia e que era melhor esquecer esse assunto. Eu senti que a minha mãe sabia o que aconteceu, mas não queria me contar, e essa recusa só atiçou ainda mais a minha curiosidade. Eu fui até a casa sede e, junto com Pedro e Diego, decidimos descobrir o que aconteceu na fazenda. Pedro teve a ideia de perguntar para seu Tonzinho, um senhor de mais ou menos uns 70 anos de idade, que morava na fazenda desde a época que o pai do Dr. Fernando era vivo. Seu Tonzinho era um pouco afechado, mas todo mundo gostava dele. Ele ficava fazendo pequenos serviços e até brincava com a gente. Então, nós chamamos ele e sentamos embaixo de um juazeiro, onde tinha uns bancos feitos com troncos de algumas árvores. E pedimos para ele contar o que aconteceu na fazenda Gramiar. Diferente da minha mãe e seu Felipe, seu Tonzinho foi logo nos contando o caos e assim ele falou. Isso já tem tempo, para mais de 20 anos. Eu lembro que foi uma tragédia que deixou triste a vizinhança toda. Uma noite, seu Raul acordou com umas pisadas dentro de casa e choro de criança. Ele achou estranho, pois Dona Creuza estava dormindo ao lado dele. Ele levantou, pegou uma arma de fogo e foi ver o que estava acontecendo. E quando chegou à cozinha, viu que a porta estava aberta. Ele foi bem devagar e disse que viu umas pegadas no chão.
Quando ele olhou, viu um demônio levando uma criança. Ele atirou, mas o demônio desapareceu na mata. Ele correu para dentro de casa e foi direto no quarto onde dormiam os 2 filhos. Mas só tinha um dormindo e a outra cama estava vazia. Ele entrou em desespero, reuniu alguns homens e procuraram pela criança durante 2 dias, sem encontrar nada. Dias depois do desaparecimento da criança, Dona Creusa decidiu ir embora para a capital. E seu Raul vendeu o gado todo, pagou os trabalhadores e foi embora para a fortaleza. E a fazenda ficou aí abandonada. Até hoje, ninguém sabe qual foi o bicho que levou a criança. E o mais assustador é que algumas pessoas já viram um menino andando pelas terras da fazenda. Mas ninguém sabe quem é. Tem gente que acha que é a alma da criança. Depois que eles foram embora, algumas pessoas viram um demônio rondando a casa. Teve até uma vez que uma pessoa entrou nas terras da fazenda para caçar almas perdizes e levou uma carreira do demônio. Esse caso se espalhou e ninguém mais teve coragem de entrar naquelas terras, nem mesmo de passar em frente à fazenda. E até fizeram outra estrada, que é essa que a gente viaja. Depois que seu Tonzinho nos contou a história, planejamos investigar se a fazenda abandonada era mesmo assombrada. No dia seguinte, um sábado, e por isso não teria aulas, assim a gente combinou de falar para nossos pais que a gente ia caçar umas codornas. Como a gente fazia isso, eles não estranharam. No sábado pela manhã, por volta das 7 horas, eu, Diego, Pedro e Furão, um amigo nosso que era filho dos trabalhadores da fazenda, saímos em direção à fazenda gramear. A gente foi a cavalo e deixamos eles amarrados no pasto da fazenda. E de lá a gente foi a pé. Atravessamos uma mata e depois de 1 hora chegamos à estrada velha, que dava acesso à casa sede da fazenda. Na verdade, nem parecia estrada. Era apenas uma vereda fechada pelo mato. E logo depois chegamos à porteira da fazenda, que estava caída e comida por cupins. Entramos na propriedade e vimos uma casa bem grande, porém bem deteriorada pelo tempo. Mas pelo jeito, deveria ter sido muito bonita no passado. A gente se aproximou da casa e ao subirmos na escadaria de pedra que dava acesso ao portão, Furão, que tinha ficado um pouco mais para trás, gritou: "Sai daí! Tem gente dentro da casa!" Como ele gostava de fazer esse tipo de coisa, pensamos que fosse mais uma de suas brincadeiras e continuamos andando. Ele correu e nos acompanhou e falou que viu uma pessoa dentro da casa e pediu para a gente ir embora. Ele demonstrava estar com muito medo e de repente alguma coisa deu um grito medonho de dentro da casa. A gente ficou paralisado de tanto medo e quando olhamos pelo lugar que ficava a janela, vimos uma criatura na sala. Ela tinha uma forma que parecia ser humana, mas andava de 4 pés. Era um bem branco, quase transparente. E a cara tinha uma boca bem grande e uns dentes pontiagudos. E uma língua que era bem grande e comprida. A criatura se colocou em pé e veio na nossa direção. Quando vimos aquilo, saímos correndo. E no desespero, nos dividimos. Os 3 voltaram para a porteira, enquanto eu corri para o fundo da casa. Eu entrei na mata correndo, feito louco. Parecia que a criatura estava me perseguindo, pois era possível ver os barulhos de mato sendo quebrado. Eu estava perdido, mas cheguei no velho açude da fazenda.
Parei para respirar e escutei um menino me chamando. Na hora, eu pensei que fosse algum dos meus amigos, mas quando olhei, vi que não era nenhum deles. Era um menino bem lourinho e ele me disse: "Corre, vem se esconder aqui na água." Eu, mesmo sem saber quem era, corri e me escondi dentro do açude, no meio das taboas. E não demorou muito, a criatura apareceu. Ficou na margem, tentando me encontrar. Ele ficou lá por um bom tempo, e depois a criatura saiu caminhando e desapareceu no ar. Eu e o menino saímos da água. Então perguntei qual era o nome dele, e ele me disse: Danilo Baraúna. Quando ele falou isso, eu comecei a tremer e não consegui sair do lugar. Ele falou para eu não ter medo dele, pois ele não me faria mal algum. Como para quem já está perdido, todo lado é caminho, eu perguntei sobre a criatura que a gente viu. O menino me falou que era um demônio, que ficava na casa velha, e por isso era melhor eu passar bem longe de lá. Ele me falou que ficava lá no açude e me ensinou um caminho por dentro da mata, para eu sair das terras da Gramiar. E quando eu virei as costas, ele desapareceu. Eu fui pelo caminho que ele me falou, e depois de algum tempo, eu cheguei à fazenda. Meus amigos estavam lá, todos chorando, achando que o demônio tinha me pegado, e os adultos estavam se preparando para ir me procurar. Eu já cheguei chorando. Minha mãe me abraçou, meu pai deixou escorrer umas lágrimas, e foi pela primeira vez que eu vi isso. Depois que tudo se acalmou, eu contei a minha experiência. Dr. Fernando conseguiu contato com seu Raul e falou com ele sobre o ocorrido. Na semana seguinte, ele e seu filho vieram da capital e ficaram hospedados na fazenda Guanabara. E no outro dia, alguns homens foram para a fazenda Gramiar, em mutirão, para encontrar o corpo do menino. E no mesmo dia, encontraram uma ossada dentro do açude. Dona Creusa já tinha morrido, e seu Raul levou os ossos para sepultar, na mesma sepultura da mãe, lá na capital. Como ele já era bem idoso e o filho tinha sua vida estabelecida na capital, ele resolveu vender a fazenda para Dr. Fernando. Na outra semana, ele mandou limpar os pastos, refazer as cercas e derrubar a casa, que era a sede da fazenda. Quando o trator derrubou a casa velha, no lugar que ficava a sala da casa, encontraram enterrados alguns objetos estranhos, que parecia coisa de magia negra. Os homens destruíram com fogo aqueles objetos, e Dr. Fernando encomendou uma missa. Depois disso, ele construiu umas casas e meu pai ficou como gerente da Guanabara. O demônio não apareceu, mas depois disso, eu vi algumas coisas nas matas e no pasto. Mas isso fica para um próximo relato. Uma boa noite a todos.